Olá, turminha do quarto ano, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje a nossa aula será de História. Vamos dar continuidade ao nosso projeto Educação para o Trânsito e Meio Ambiente. O tema de hoje é Cuidados com o Trânsito. Cuidados esses que não podem parar. Devemos sempre andar com muita responsabilidade, com muito cuidado, com muita paciência e respeito no trânsito, porque senão podemos causar acidentes e até mortes. Para a gente iniciar a nossa aula, peço que vocês observem cada uma dessas imagens que estão na atividade de vocês. Antes de analisarmos cada uma das imagens, a tia vai ler esse pequeno trecho que fala o seguinte: todos os dias acontecem acidentes de trânsito em algum lugar. Para evitar esses acidentes, temos que respeitar as leis de trânsito, porque essas leis foram feitas para auxiliar a todos. Viu na aula passada a importância dos sinais de trânsito e devemos obedecer para evitar acidentes graves. Por isso é importante prestar bastante atenção nas dicas e cuidados no trânsito. Vamos agora analisar cada uma dessas imagens que está na atividade de vocês. A primeira imagem diz o seguinte: claro, devemos respeitar placas, faixas e sinalizações. Isso nós já sabemos, não é isso? E aí, nessa imagem, está mostrando um homem segurando a mão de uma criança e atravessando na faixa de pedestres. E ele está correto, não é isso? Devemos atravessar na faixa de pedestres. E as crianças, quando forem atravessar as ruas, devem segurar firme na mão do adulto. A outra imagem diz o seguinte: devemos respeitar os semáforos. Isso a gente já aprendeu, né? Quando o semáforo estiver vermelho, devemos parar. Só devemos atravessar a rua quando o semáforo para pedestres estiver na cor verde. A outra imagem está nos mostrando um homem dirigindo o carro e ao lado nós temos aí uma placa de sinalização que mostra a quilometragem que ele deve andar, não é isso? A 60 km por hora. Então não pode ultrapassar esta velocidade. Os limites existem para serem respeitados, porque foram criados para nos dar uma boa margem de segurança. A outra imagem nos mostra crianças sentadas no ônibus escolar. No ônibus escolar, mantenha-se no seu assento e sempre usar o cinto de segurança. Não pode, enquanto o ônibus ou o carro estiver, não pode ficar em pé. Deve se manter sentadinho no seu lugar e com o cinto de segurança. Aí nós temos a Magali andando de carro com a Mônica e o seu pai. E ela está pedindo ao seu pai para ir ao lado dele, sentada no banco da frente. Mas isso é proibido. Criança deve andar no banco de trás e com o cinto de segurança. Após analisarem cada uma dessas imagens, vocês irão responder à atividade, observando as cenas e dando a sua opinião. Observem aí na questão 1, que diz o seguinte: Chapeuzinho Vermelho viu sua mãe do outro lado da rua e não observou a sinalização de trânsito. Escreva uma mensagem para ela, alertando-a sobre as consequências do seu ato.
o que poderia ter acontecido, como se comportar. Você acha que Chapeuzinho Vermelho agiu corretamente ao atravessar a rua para encontrar sua mãe sem observar a sinalização de trânsito? Ela passou correndo entre os carros. Será que está correta essa atitude dela? Então, vocês irão dar a sua opinião e escrever uma mensagem para Chapeuzinho Vermelho dizendo como ela deve se comportar no trânsito. A segunda questão diz o seguinte: escreva C para certo e E para errado nas alternativas abaixo, de acordo com as regras de trânsito. Primeira pergunta: devemos usar sempre o cinto de segurança? É certo ou errado? Se você achar que é certo, coloca o C. Se achar que é errado, coloca o E. Outra pergunta: devemos usar o cinto de segurança somente para viagem longa? Outra pergunta: sempre olho para os dois lados antes de atravessar a rua. É correto ou é errado? Eu e meus amigos jogamos futebol na rua. Será que é correto jogar futebol na rua? Se você achar correto, coloque C. Se achar errado, coloque E. Quando saímos de carro, a mamãe diz para todos colocarem o cinto de segurança. Tá correto ou errado? Fazer brigas e brincadeiras dentro do carro. É certo, gente? Ou é errado? Jogar objetos pela janela do veículo é correto ou é errado? Agora nós vamos analisar os atropelamentos. Por que acontecem os atropelamentos? Vamos ver o que é atropelamento. Atropelamento é o choque de um veículo contra uma pessoa. A maior parte dos acidentes acontecem por atropelamento. E, em geral, o pedestre sai gravemente ferido. Por isso, antes de atravessar uma pista, você deve olhar para a direita e para a esquerda. Se não vier nenhum veículo, atravesse a rua em passos normais. Nunca atravesse a rua sem olhar para os dois lados. Se não tiver a faixa de pedestres, mas se tiver a faixa de pedestres, você deve atravessar em cima da faixa. Aí nós estamos vendo a imagem de uma criança pegando a bola na rua e de repente apareceu um carro. Então, isso é muito perigoso. Agora que vocês aprenderam tudo direitinho, darão continuidade respondendo à atividade. Na terceira questão diz o seguinte: observe as cenas e responda. Nós temos aí a cena número 1, número 2 e número 3. Vocês irão observar atentamente cada uma dessas imagens e na alternativa A, pergunta: em qual cena as pessoas estão mais sujeitas a atropelamentos? Analisem direitinho e aí você coloca se é 1, 2 ou 3. Na letra B, em quais cenas as pessoas demonstram educação no trânsito? Na letra C, o que tem de errado na cena 2? Então, você observa direitinho e diz o que é que está errado aí nessa cena. Na letra D, o que tem de errado na cena 3? Para finalizar nossa atividade, na quarta questão diz assim: entre os valores necessários para a segurança no trânsito estão a responsabilidade, o respeito, autocontrole, paciência, cooperação, solidariedade e honestidade. Vocês irão pesquisar na internet ou até mesmo no dicionário em casa o significado de cada uma dessas palavras e anotar em um papel sulfite ou mesmo em um papel de caderno. Depois vocês irão anexar junto com esse caderninho de atividades para a tia corrigir. Combinado? Antes da gente finalizar, a tia vai mostrar para vocês algumas imagens para reforçar os cuidados que nós devemos ter no trânsito.
Nessa imagem, nós estamos observando motociclistas, né? Isso, eles estão usando capacete. A gente já sabe que o capacete é um equipamento de segurança obrigatório. Ao andar de moto, devemos usar o capacete. Também temos aí um ciclista. Ele está usando capacete apropriado para andar de bicicleta. Na outra imagem, vemos uma mulher segurando firme nas mãos das crianças e atravessando na faixa de pedestres. Aqui nós estamos vendo algumas crianças jogando futebol na rua. Sabemos que não pode, porque é muito perigoso. Pode acontecer um atropelamento, né? E lá no fundo estamos vendo um carro vindo na direção dessas crianças. Aqui nós estamos vendo as crianças sentadas no banco de trás do carro e usando cinto de segurança. Aqui nós estamos vendo o guarda de trânsito e as placas de sinalização, que nós já sabemos que devemos obedecer. Aqui tem algumas dicas de segurança no trânsito para quem vai viajar. Usar sempre o cinto de segurança. Se for dirigir, não beba. Fazer a revisão do veículo para ver se está tudo em ordem, os freios, os pneus. Respeitar a sinalização, respeitar o limite de velocidade e, ao dirigir, não fale no telefone. Para finalizar, a tia colocou uma frase que diz o seguinte: a vida é sempre mais importante. Por isso devemos andar com responsabilidade no trânsito, para que não haja mortes e nem acidentes. Caprichem na atividade, beijos e até a próxima aula.